Olá, pessoal. Eu sou o Diego Ungari, sou diretor de desenvolvimento organizacional e consultor aqui pela Performance de Excelência. E hoje estou aqui com o Manuel, que é o nosso líder do time comercial, para fazer mais um PDCast para vocês. E o nosso tema de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre as percepções, né, sobre as nossas percepções dos desafios para se iniciar na carreira de consultoria. É um tema que a gente passou por essa realidade, né, começando há pouco na consultoria, eu digo eu e o Manuel, né, é, e o Manuel agora também ouve muitas histórias, assim, lidando com os nossos clientes, né? E vai compartilhar um pouco dessas percepções aqui com vocês. Imagino que também tenha muita gente aí nessa situação, a gente está começando agora, sendo pessoas mais jovens ou um pouco mais velhas, todo mundo que está começando tem alguns desafios aí para lidar, né? Então, tem alguns pontos aqui que a gente já parou que a gente quer trazer para vocês dessas percepções que a gente já teve, e durante a conversa vamos levantando algumas coisas aí. E quem ainda tiver mais algum ponto para destacar, ter algum desafio que está passando, deixa um comentário já aqui para a gente compartilhar e trocar algumas ideias sobre isso, que a nossa ideia é realmente construir essa rede de apoio, de acompanhamento para os consultores e consultoras que estão passando por uma realidade assim, como nós já passamos há algum tempo atrás. Beleza? Então, bem-vindo, Manuel. Se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece, apesar de já ser velho conhecido aqui, né? Você já me apresentou, mas eu vou me apresentar novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo aí nesse nosso novo PDEcast. Essa duplinha que já está conhecida aí, né? A gente vai trazer um assunto bem legal, bem interessante, que todo mundo já passou, vai passar, né? Meu nome é Manuel Nascimento, eu sou supervisor comercial da Performance de Excelência e também atuo como consultor. Então a gente vai fazer essa troca de figurinhas, né? Sobre esse primeiro momento inicial, esse momento inicial que traz insegurança, medo, e todos nós passamos por isso, né? Então vai ser uma conversa bem interessante. Legal. Acho que você trouxe já um ponto-chave aí, uma palavra-chave, né? Que é a insegurança. E pelo menos para mim, e do que eu já conversei com alguns colegas, assim, um dos maiores desafios que às vezes até atrapalha a gente a começar é justamente essa insegurança no nosso conhecimento. Às vezes a gente acha que precisa ter muito mais tempo de experiência do que se tem, né, para começar na consultoria, e a gente vai postergando, né? Eu falo isso por mim, era um sonho para mim trabalhar na consultoria, já até falei isso algumas vezes aqui nas lives e tal, mas eu achava que para eu começar nessa carreira eu tinha que ser muito mais velho, assim, a minha imagem do consultor era o Falcone, né, aquele senhorzinho, barba branca, com vários livros publicados, e só então que eu iria ali começar na consultoria, né, e aí por acaso, e eu digo que foi por acaso porque foi mesmo, que eu recebi um convite para começar a trabalhar com uma colega nisso, durante o mestrado, né? E aí eu entrei, fui aprendendo, fui passando por alguns desafios, assim como esse que a gente vai falar aqui hoje, né? Até começar a deslanchar, assim, encontrar com a Alice, né? Que já era uma consultora bem mais experiente e tinha muita bagagem, muita coisa para ensinar. Então, hoje o que a gente passa para os nossos alunos nos cursos, né? Para o pessoal que acompanha a gente, é bacana que nós temos esse privilégio de aprender com a Alice, né? Antes mesmo da gente ter essa ideia de passar para o pessoal, né? Então eu acho que essa falta de confiança, essa insegurança é um ponto bem chave entre esses desafios que a gente passa no começo, né? Perfeito, Diego. Uma palavra-chave, né? Pelo menos no início agora da nossa conversa é insegurança, porque até no meu momento, vou falar primeiro do meu momento como consultor, né? Eu conheci o Marcelo Basso, que trabalha conosco também na consultoria na minha pós-graduação, na minha conversa com ele, né, nas aulas, eu expus que eu tinha muita vontade de trabalhar na área de coaching, né? E foi engraçado que foi a coisa que foi se transmutando, né? Primeiro foi essa questão, eu quero trabalhar com coach, quando o coach estourou aqui no Brasil, e depois eu fui conhecer o que era consultoria. Eu achava que uma coisa era completamente... Eu nem conhecia o termo consultoria, era só coaching, né? E aí, um ano depois, eu conheci o termo consultoria, que é algo que muitos profissionais fazem, que tem ali a sua similaridade, sua conexão com o coaching, que eu fui conhecer, né, o Marcelo e, consequentemente, conhecer a PDE. E o que bate, principalmente nessa questão do início, né, da carreira do consultor?
Eu acredito que é não se sentir o suficiente, né? Porque o papel do consultor inicial é ser um agente de mudança, né? Então a gente vai para. Eu falo isso muito com os alunos, os nossos futuros alunos, quando eles não compraram o curso ainda. O consultor, ele tem o papel de ser um agente de mudança dentro das empresas, né? E quando alguém te contrata para solucionar os problemas dele, isso já traz um peso, né? Opa, então eu estou me propondo a solucionar os problemas daquele empresário. Ele, dentro da carreira dele, dentro da empresa dele, não consegue resolver. E eu, como agente externo, né, que estou conhecendo tudo agora, com o meu conhecimento e minha bagagem, tenho esse peso nas costas de mudar essa realidade. E isso já batia muito, principalmente nas conversas iniciais, nos meus primeiros clientes, que você vê que tem a teoria, né, e tem a prática, né? E fazer o casamento dessas duas realidades é um desafio, né? Então, junto com isso, será que eu sou qualificado o suficiente? Será que o pessoal vai me escutar? Será que o meu cliente vai me escutar quando eu falar algo que ele não gosta, que ele não vai gostar? Enfim, porque a consultoria é uma área que sempre tem coisa para aprender. É muito engraçado isso, né? Seja pela diversidade de clientes que você pode ter, né? A gente trabalha desde restaurante até hipermercados, até metodologia. Aí no outro dia está trabalhando com uma empresa de arquitetura. Então são muitos conhecimentos, muitas pessoas experts que vêm te contratar para solucionar problemas deles, que eles não conseguiram resolver. Então a gente sempre está fora da nossa zona de conforto. E isso aí, consequentemente, traz essa insegurança, né? Muitos dos nossos alunos, eles eram seniors, né? Onde eles, nas empresas que eles trabalhavam, eles dominavam a equipe, lideravam a equipe, dominavam aquela ferramenta, o setor, o sistema, enfim. Mas quando você é consultor, você fala, opa, agora acho que eu estou preparado para ser esse agente de mudança. Você vai para outras empresas, para outras realidades, e você é mais um. Na verdade, você é mais um que vai solucionar aqueles problemas. Então, isso já traz uma insegurança inicial. Então, é um trabalho que não é só acadêmico e técnico, mas também muito psicológico, né? E a gente, enquanto consultor, o nosso trabalho em si é muito relacionado a essa questão intelectual, ao conhecimento técnico que a gente tem sobre alguns assuntos, né? E o tempo inteiro, acho que é muito dessa insegurança que eu tinha também no começo, até depois que eu tinha começado já, é que eu me sentia muito desafiado, assim, pelos clientes. E era uma coisa que era mais minha do que deles. Mas eles estavam no direito deles de questionar, de perguntar algumas coisas, só que como eu tinha uma insegurança em relação aos meus conhecimentos, eu sentia que eles estavam me desafiando. E por um lado, isso me ajudou bastante porque eu comecei a estudar mais. Então, o que eu senti assim, olha, isso eu não tenho domínio, eu preciso estar preparado para a próxima reunião porque eu sei que eles vão me perguntar sobre isso. Então, eu fui me começando a estudar mais, me aprofundar mais nas áreas que eu tinha optado por atuar, né, que a gente atua, e isso foi muito rico, assim, para mim, enquanto consultor, né, e ter essa mudança de pensamento, né, de que era uma questão mais que eu precisava lidar do que um problema com o cliente em si, né, porque se a gente entra nessa zona, a gente começa a responsabilizar os outros por algo que é nosso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. E esse foi um ponto chave, assim, nesse meu início de eu entender, tá, até que ponto que sou eu, que é um conhecimento que eu preciso dominar mais para me sentir mais seguro, ou realmente é algo de um problema de relacionamento com o cliente, né? E no meu caso, eu vi que foi um outro ponto. E isso foi me dando mais segurança, assim. Só que a gente precisa entender também que essa é uma constante na carreira do consultor, porque cada empresa, cada lugar que a gente entra é uma realidade muito única. Então, a gente precisa ter essa humildade, de certa forma, de reconhecer também, né, que a gente não vai saber tudo, que algumas coisas os clientes eles vão perguntar para a gente não vai saber responder aquilo naquele exato momento, talvez a gente precise estudar um pouco mais a fundo, e é importante passar uma segurança para o cliente também, né, de que a gente tem um domínio do que a gente está falando, mas tendo essa consciência de que, olha, algumas coisas a gente realmente não, né, precisa aprender um pouco mais sobre isso para dar uma resposta com mais clareza, mais segura para o cliente, né? Até porque é uma responsabilidade muito grande o que a gente faz, né? Como você falou, né, Manuel? A gente está entrando ali para incitar uma transformação que é esperada, porque se
uma empresa chega no ponto de buscar uma consultoria, é que eles estão necessitados por algum motivo, né? Então a gente tem que encarar isso como uma responsabilidade muito grande. Às vezes uma coisa que a gente faz, ou enfim, uma coisa que talvez para a gente até não seja tão grande, pode salvar uma empresa de decretar falência, enfim, pode salvar um emprego de pessoas, né? Pode evitar que pessoas sejam demitidas. Então a nossa responsabilidade é muito grande, mas a gente não pode deixar que isso freie a gente de estudar, ou mesmo de começar, né, na consultoria, porque é contínuo, né? Então, o tempo inteiro a gente vai ter que estar estudando, vai ter que estar se aperfeiçoando, e a gente não vai saber de tudo sempre, né? Acho que esse é um ponto importante também de destacar aqui para o pessoal. E uma outra insegurança, não sei nem se é insegurança, né? Mas uma questão que eu vejo que bloqueia bastante a gente no começo é a falta de um método, né? Acho que você já deve ter ouvido bastante sobre isso com o pessoal que você conversa, né? Sim, não, demais, porque eu falo para quase praticamente todas as entrevistas, né? A nossa turma, as nossas turmas de alunos são muito democráticas, tanto em questão de setores, né? Você encontra gente da contabilidade, gente que trabalhava somente com coaching, pessoa que era mapeamento de processos puro, gente que só trabalhava com financeiro, e também questão de experiências, né? Pessoas que estão começando na área da consultoria, né, e meio que não sabem muito por onde começar, seja na parte de conseguir clientes e se provar no mercado, ou seja na parte de, beleza, consegui meu cliente, e agora? Né? Porque é aquela coisa, eu falo muito para as pessoas, ser consultor também bate um pouco com ser professor, né? Porque você aprende uma série de conteúdos ali na tua faculdade, na tua pós-graduação, teu mestrado, doutorado, enfim, e você aprende, ok, entendi o conceito, entendi a teoria de tudo isso, mas como é que eu faço para passar isso para o meu cliente, né? Para o empresário, no caso? Eu tenho que mostrar para ele a importância de ter uma missão, visão e valores bem definidos, e ainda mais, eu tenho que mostrar para ele como fazer. Ensinar, na verdade, não é nem mostrar, né? Porque mostrar a gente vai lá e faz. Não, é aquela coisa, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Isso aí já é uma habilidade nova, né? Que muitos consultores que estão iniciando ou tá reciclando, atualizando o seu conteúdo, não tem, que é a questão do método. Se você tem um método, você tem uma sequência de ferramentas, um passo a passo para otimizar esse processo. Você não precisa ficar lá um semestre inteiro para explicar missão, visão e valores para o teu empresário. Não, não, peraí, ó. Isso aqui é missão, visão e valores, a gente vai fazer desse jeito. Pum, vamos lá, botar para ação. Então, se você não tem um método, você não consegue fazer isso. Né? Você tem um conhecimento, você tem o livro, você tem a apostila, tá todo o conhecimento dentro da tua cabeça. Mas só você falar não adianta, você tem que mostrar e você tem que mostrar como faz. Né? Então, por isso é tão importante os treinamentos que nós oferecemos, principalmente os focados em método, porque às vezes eu vou mostrar, né, nas nossas entrevistas ali para o pessoal, mas isso eu já conheço, isso aí eu já conheço. Falei, tá ok, então por que você não está conseguindo, né, aplicar isso dentro das empresas? Porque tu não tem método. Isso não é uma coisa necessariamente ruim, né? É uma habilidade que tem que ser aprendida, assim como nós estamos aí aprendendo todo dia alguma habilidade diferente, algum método diferente, também cabe a isso, a esse consultor, principalmente os que estão começando, que estava lá super tranquilo na empresa que trabalhava, né? Era um sênior, né? E aí ele quer começar a transformar a realidade de outras empresas. Olha, eu já consertei o financeiro aqui da minha empresa, tá maravilhoso. Agora eu quero em outras empresas, né? Tá, mas aí você sabe como é que você tem que fazer. Mas aí você está lidando com uma outra pessoa. É isso que eu falo muito para. Você está lidando com pessoas, não somente com números e ferramentas e balancetes, né? Então, até quando a gente aborda a questão do coaching dentro da consultoria, não é à toa, faz parte de um método. Eu falo que você ter um método é como você tivesse uma série de cartas embaralhadas, né? E quando você tem um método, você começa a colocá-las na sequência certa, né? O quebra-cabeça, né? Você começa a colocar as peças do quebra-cabeça de uma maneira correta. É uma caixa de ferramentas. Você sabe que para bater o martelo, para bater o parafuso, eu tenho o martelo. Para apertar, eu tenho a chave de fenda. Isso é ter método. É você saber, não, eu preciso apertar aquela chave de fenda na parede, aquele prego na parede, né? Eu preciso aquele parafuso na parede, desculpa.
Mas como é que eu faço isso? Eu vou bater com a mão, vou bater com uma garrafa? Ou não? Você não tem. Com o método, você sabe como é que você tem que fazer, você tem a ferramenta. E aí é que a gente mata um pouco dessa insegurança, né? Que ainda tem outras, né? Do consultor, de não se sentir o suficiente para ser esse agente de transformação dentro da empresa. Então, por isso que o método ele é tão importante, né? Exatamente, e é bem isso, né? Às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente passou anos fazendo uma coisa, a gente domina aquele conteúdo técnico e a gente quer repassar esse conhecimento de alguma forma, mas a gente não sabe como fazer isso. É a mesma coisa, esse caso que você citou, né? Esse exemplo, de se você é um marceneiro e você chega lá numa oficina de marcenaria, você vai ter aquela infinidade de ferramentas, todo mundo equipou você comprou um monte de material ali, comprou um monte de material de marcenaria, fez uma oficina linda lá, mas você não é marceneiro. Você chega lá, você vai olhar para aquilo tudo, vai fazer o quê? Você não vai saber bem como usar. Às vezes você pode saber usar um martelo, às vezes você pode saber usar uma parafusadeira, saber usar uma furadeira, mas e tudo junto? Como que você vai fazer para juntar tudo aquilo lá e fazer um móvel muito bonito? Às vezes, se você não tem um método, se você não tem um conhecimento do como fazer, não vai adiantar de nada você ter um monte de ferramentas de qualidade e uma oficina bonita. Então, essa é uma parte que falta muitas vezes no começo de carreira, né? Às vezes a pessoa ela até sai fazendo a torta direita aí, consultoria, mas não tem uma clareza de como usar todo esse background, todo esse conhecimento que a pessoa tem, né? De uma forma coordenada e com um método bem estipulado, né? E da mesma forma, algumas pessoas têm todo esse conhecimento, mas tem essa preocupação, tá? Eu tenho todo esse conhecimento, mas e agora? Como que eu vou fazer? Eu não tenho um método. E aí vai uma outra frente de estudo nossa, que a pessoa começar a pensar nesse método para ela, né? É uma preocupação que é legítima de se ter, porque o método ele nos fornece esse caminho para entregar um resultado. Então é importante que se pense nisso também desde o começo de carreira, né? Mas muita gente fica bloqueada por conta disso. E hoje em dia a gente tem uma série de cursos, tem informações na internet que possibilitam que a gente comece a desenvolver isso, né? Então não precisa reinventar a roda. Acho que esse é um ponto importante. Tem gente que pensa que o método precisa ser uma coisa muito mirabolante, né? Uma coisa que de outro mundo, coisa de gênio, desenvolver um método, e na verdade não é. E se a pessoa ainda encontra muita dificuldade em desenvolver um método para ela, existem cursos que a gente mesmo tem alguns cursos que fazem isso, né? E que possibilita que a pessoa aprenda um método ou então pegue esse método como base, né, para desenvolver o próprio método dela. Então já tem alguns caminhos assim para possibilitar que isso aconteça, né? Então, porque é uma coisa importante, como a gente falou, mas tem que ter essa clareza de saber o como fazer direito, não é só como fazer por fazer, né? E entra um outro ponto aí que é interessante também, que às vezes as pessoas, principalmente por ter essa questão da consultoria ser muito ligada com conhecimento técnico e tudo mais, as pessoas elas têm um certo receio de buscar apoio, né, de outras pessoas. Elas acham que elas têm que fazer tudo sozinha e que se buscar um curso para aprender esse como fazer, por exemplo, ou se buscar apoio de uma pessoa que é um pouco mais experiente, isso vai estar prejudicando ela, ou vai estar demonstrando que ela não sabe tanto quanto ela acha que ela sabe, ou que vão passar a perna nela. Esse também é um ponto em que a gente precisa ter uma certa atenção, porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa desse auxílio, principalmente no começo. É fundamental a gente buscar essas pessoas que vão servir como mentoras mesmo para a gente, né, nesse início, e transmitir um pouco do conhecimento que elas têm, porque por mais que às vezes a gente tenha conhecimento técnico ou conhecimento da teoria, a prática faz muita diferença, né? Principalmente nesse nicho que a gente está. E a gente tem, por questões históricas mesmo, esse conflito, né, entre a teoria e a prática.
Só que quando a gente fala da gestão, da administração, isso está dentro do universo de ciências sociais aplicadas. E se são aplicadas, a gente tem já remete essa ideia de que tá, esse conhecimento ele vem de uma aplicação, né? A administração mesmo, enquanto ciência, né, ela veio da prática. Então, não foi alguém lá e escreveu primeiro, como a gente tem que montar uma empresa. As empresas, os negócios já existiam. Foi alguém lá e falou, a partir desses padrões, a empresa, ela surge dessa forma. E aí, então, a gente foi construindo a teoria. Então, essas duas coisas, elas não têm que andar separadas, principalmente na nossa realidade, né? Claro que tem algumas teorias que são bem teóricas, que têm sua importância, mas na nossa realidade, esse casamento é importante, né? E aí a pessoa de uma pessoa que vai ser nossa mentora, como a Alice foi para a gente, e ainda é, né? É, é um, é um papel extremamente importante, assim, porque vai trazer essa bagagem mais prática, né? Alinhada com também o conhecimento técnico, para orientar a gente nesse como fazer e como começar, ou enfim, o que a gente pode estar fazendo que não tá ajudando tanto, que a gente pode melhorar, que é uma pessoa que tem uma visão de fora, assim, né? De fora da nossa cabeça, né? E Sim. ajuda, às vezes, a gente a organizar essas ideias que a gente comentou aí, né? O que eu vejo muito, eu acho que isso não é só do iniciante, né? É daquele consultor, é do consultor como um todo, né? É o over de informação, é o over de estudo, né? E a falta de prática, a falta de colocar isso em prática. Por quê? Claro, a nossa área, né? A nossa área da consultoria, ela demanda estudo, ela precisa que a gente estude, né? Só que o que eu vejo muito é que as pessoas se limitam somente ao estudo. Né, eu acho que até provavelmente deve ter algum estudo que explica isso, que a pessoa ela se sente confortável em só ver teorias. Fala, não, agora eu não estou pronto ainda. Não, eu não estou pronto ainda. Não, eu não estou pronto ainda. E aí acaba perdendo espaço para consultores que às vezes não são tão academicamente qualificados, mas estão ali no campo todo dia, batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça. Claro, estudam, mas tá lá, estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica. Então, ter essa noção, seja por um mentor, né, que já te ajuda bastante, que, por exemplo, a Alice, ela traz esse pé na realidade para a gente, né? Ela traz as experiências que acabam se tornando nossas experiências também. Então, mesmo que eu não tenha passado por uma empresa daquele tipo, por exemplo, teve uma situação agora há pouco que eu estava conversando com a Alice e ela falou, meu, isso já aconteceu comigo. Eu falei, caramba, sério, Alice? Sim, eu já mais de uma vez. Então, já dá uma enchidinha na nossa barra de energia e de experiência, mas como é que a gente consegue isso? Lendo livros? Claro, ajuda demais. Só que você ter um mentor, você ter fazer parte de uma comunidade, de outros consultores, isso aí bate muito com o que você falou sobre essa coisa de se isolar, né? Não, eu não vou sentar com nenhum outro consultor, porque, meu Deus, eu vou perder clientes, eu tenho o meu método aqui. Isso é uma visão totalmente limitada, né? Em que a gente está percebendo na realidade, na prática, uma série de consultores que se sentiam extremamente sozinhos, né? E profissionalmente não tinha com quem compartilhar e agora senta ali com. Ah, poxa, tem o Diego ali. Diego, o que aconteceu nesse teu caso? Você já aconteceu isso contigo? Tu consegue compartilhar comigo? E a gente vai otimizando o nosso tempo, a gente vai diminuindo esse tempo de bate-cabeça e entre essas resultados não tão positivos, porque, opa, agora eu lembro que o Diego me falou isso aqui, agora eu vou agir dessa maneira. É questão até meio lógica, né? Se eu tenho a oportunidade de estar com pessoas, né, sejam mentoras ou não, mas parceiros que passaram por situações que eu vou passar, principalmente quem está iniciando, pô, por que que eu não vou compartilhar? Por que que eu não vou me colocar nesse grupo? Porque eu vou estar otimizando o meu tempo, né? As minhas experiências, eu vou estar pulando etapas de uma maneira positiva, né? Então, bate muito com o que você falou justamente dessa questão de ter uma mentora, ou fazer parte de uma comunidade, ou também ter um método que seja realmente aplicável na prática, porque, como você falou, né, a teoria ela é muito bonita, ela acontece tudo certinho, os livros não têm ali os poréns, né? Ah, isso aqui acontecer, se isso acontecer, se isso acontecer, não. Tudo segue de uma maneira correta e reta, né? Mas na prática você vai lidando com. Porque assim, a gente não pode esquecer que a gente lida com pessoas, né?
Ali as circunstâncias mudam, são diversas variáveis, e aí não está tudo especificado como uma conta matemática, é uma ciência social, como você mesmo falou, e sendo uma ciência social, é muito importante que você esteja ali no dia a dia, vendo o comportamento das pessoas, vendo como aquela equipe recebe aquela nova teoria que você quer aplicar, aquela nova ferramenta. Ah, não, isso aqui funciona, mas será que vai funcionar naquele contexto? Será que ser tão focado nesse ponto X vai funcionar naquela empresa que eu montei, que eu atendi, mas vai funcionar na próxima? Então, ter esse equilíbrio entre a prática e a teoria é importante também para a gente não virar aquele consultor que fica só lendo livros e livros e livros, culpa o mercado porque não tem cliente, né? Sendo que não tem essa cara de pau que é necessária para quem é consultor de às vezes lidar com um cliente que não gostou tanto do seu serviço, uma falta de alinhamento de expectativa e entrega, né? Isso aí os livros vão passar, mas se você não tiver essa casca, você acaba sofrendo mais. Então, quanto você puder otimizar desse processo, estando ao lado de pessoas, de outros consultores, né? Ou ter uma mentora, melhor ainda, se você tiver a oportunidade que eu e Diego temos de ter a Alice, pô, meu Deus do céu, já otimiza, né? Mas é uma questão de você colocar o pé na rua lá e procurar. Não adianta ficar só no livro, só nos cursos, que eles são uma parte importantíssima, mas não são o todo, né? Exatamente. E tem uma questão interessante também, que culturalmente o nosso povo, o povo brasileiro, é muito é, é muito ligado a uma ideia de que um bom resultado ele exige um esforço maior do que às vezes é necessário. Ah, isso em algumas situações é bom e realmente é verdade, a gente precisa se esforçar muito mais para conseguir algumas coisas, só que isso não pode impedir a gente de, às vezes, otimizar algumas ações e alguns processos para chegar num resultado um pouco até mais rápido, ou que vai ser mais econômico para a gente em relação a investimento e a esforço. É, essa percepção, assim, essa clareza foi uma coisa que eu tive até atendendo um cliente que a gente atendeu um tempo atrás, que a gente tinha que fazer uma pesquisa de mercado. E aí, dentro dessa pesquisa, o Manuel já está até rindo, né? Porque já sabe que veio aí. Mas dentro dessa pesquisa, um dos pontos que a gente tinha que procurar era sobre uma lava-louça. E aí, um dos resultados que a gente teve é que uma das dificuldades que se tem para esse tipo de eletrodoméstico entrar no mercado do brasileiro ou para se tornar mais popular entre os brasileiros é essa cultura de que, por exemplo, a louça ela só é bem lavada se a gente fizer isso na mão. E essa é uma questão histórica, tem toda uma bagagem do porquê se construir isso, né? Além dos primeiros equipamentos e tudo mais, mas outras questões históricas também voltadas a isso. E hoje em dia a gente tem equipamentos que lavam a louça de uma forma bem melhor do que a gente lava com a mão, por melhor lavador de louça que a pessoa seja, e que são mais higiênicos e economizam mais água, por exemplo. Então, esse é só um exemplo, assim, não estou fazendo merchan da lavadora de louça, que o Manuel já está até rindo ali, mas é um exemplo que vai para que vale para outras áreas também. A gente tem essa noção de tipo, não, eu só vou ser um bom consultor quando eu tiver trabalhado 20 anos nisso. Só vou ser um bom consultor quando eu tiver um mestrado, quando eu tiver um doutorado. E, na verdade, não precisa ser assim. É claro que tudo isso que a gente passa, esse tempo de estudo, esse tempo de trabalho, eles contribuem para a nossa experiência. Mas não é uma regra, não precisa ser, não é obrigatório que seja dessa forma. A gente consegue aprender e se desenvolver na consultoria por outros caminhos. E esse de ter uma pessoa que vai ser uma mentora é um deles. Até para orientar a gente, assim, ó, você já tem muito conhecimento técnico, agora você precisa ter mais conhecimento prático. Ou você quer trabalhar em qual área? Você quer atuar em qual área da consultoria? Porque também é outro ponto, que às vezes a pessoa ela tem muito conhecimento generalista e ela quer fazer de tudo. Uhum. E na consultoria isso pode ser um tiro no pé, porque até para buscar clientes, né, para captar clientes, a pessoa precisa ter esse norte, né?
Tá, você faz tudo isso, mas o que que você mais gosta de fazer? O que que você quer fazer? O que que vai agregar mais valor para os seus clientes na sua entrega? Né? Então, são reflexões que são importantes também de quem está começando a fazer para orientar esse caminho, né? Não, perfeito. Você matou a charada, que é essa questão realmente da prática, né? E essa questão da qualificação também é uma segurança que já bate recorrentemente, assim, porque a gente está lidando com uma série de. A gente sempre está lidando com algum especialista em alguma coisa, né? Então é muito fácil a gente se sentir inseguro. Porque eu vou lá no restaurante, por exemplo, eu não vou, a não ser que eu tenha estudado para isso, eu não vou saber mais sobre restaurantes do que o dono daquela empresa, né? Eu não vou saber mais do que o dono de supermercado sobre supermercados e gestão de estoque, enfim, do que aquele dono de supermercado, né? Claro, por isso que é importante você ter uma clareza da expertise que você quer desenvolver dentro da tua consultoria, para aí sim você conseguir sentar e falar, opa, isso aqui eu conheço. Isso aqui eu posso não ter conhecido o contexto aqui desse supermercado X da esquina, mas eu sei sobre supermercados, já atendi, né? Então, é importante você ter um caminho que você queira tomar, né? Um rumo, né? Uma expertise que você queira desenvolver, e que, acima de tudo, você saiba que é normal você não saber de tudo, né? Porque tem essa pressão muito grande, não só entre para os clientes, né? Mas entre os colegas também. Que você vai lá, isso é o que bloqueia muita gente de fazer esse networking, né? Ah, mas aí eu vou entrar numa comunidade que só eu sou contador, né? E tá cheio de coaching, eu não sei nada sobre coaching, tá? Mas isso é normal, você não estudou para coaching, né? Agora, se isso é a área que você quer aplicar, que você quer seguir, aí sim você precisa se dedicar nisso. Mas se não, é normal você não saber. Então, é Uhum. isso que bloqueia muitos consultores de estarem Sim. no meio de outros consultores. Ah, aquele ali tem doutorado, aquele ali tem um mestrado, aquele ali tem não sei quantas certificações de coaching. Sendo que cada um tem a sua jornada. Cada um tem a sua jornada. E não adianta você ter 50 especializações e 50 coisas diferentes e não ser especialista em nenhuma de verdade, né? E aí é que acaba batendo esses bloqueios, né? E a pessoa fica totalmente perdida, não sabe para onde vai, né? Exatamente, fica aí, tendo que atirar para todo lado, né? É. E não atinge o alvo certo. Isso é bastante importante. E aí acho que uma dica bacana até para o pessoal que está começando, enfim, hoje em dia unindo aquela questão da teoria e da prática, né? Hoje em dia, dentro do Google Acadêmico, por exemplo, que é uma base do Google para artigos de estudos científicos, tem muitos estudos de caso. E para a gente, essa é uma ferramenta que pode contribuir bastante nessa hora que for cair com o cliente lá, que às vezes a gente não entende muito da realidade daquele cliente. E aí, às vezes você nunca atendeu, por exemplo, um restaurante, né? Mas você vai lá e tem milhares de estudos de pessoas que já pesquisaram sobre a realidade de um restaurante. Isso é um ótimo exemplo de uma forma que a teoria e a prática se juntam, né? E podem contribuir para essa nossa bagagem, né? De entender, tá? Aquele estudo investigou exatamente esse problema que eu estou passando aqui nesse restaurante ou nesse supermercado, ou se não foi exatamente o problema, foi um problema muito próximo, ou investigou uma coisa mais ampla e aí chegou em um problema comum, por exemplo, que acontece. Então, buscar estudos de caso relacionados à realidade daquele cliente é uma forma bem bacana também de se criar uma bagagem, assim, né? Tanto teórica como prática. E para a gente já caminhar para fechar aqui, acho que um último ponto que é importante a gente destacar, que aí é exatamente o ponto que o Manuel atua aqui com a gente, é a venda, né? Muitas pessoas que estão começando aí têm essa dificuldade, ou até mesmo um receio, um medo de vender. O que você tem a dizer sobre isso, Manu? Olha, engraçado, né? Porque eu fui e voltei da área de vendas, né? Eu tava mandando uma mensagem para um colega nosso esses dias e eu falei: você precisa. É clichê pra caramba, é clichê, mas você precisa acreditar no produto que você está vendendo. Não dá para fugir disso, porque na primeira objeção que o teu cliente colocar, se você não acredita que vai quebrar aquela objeção, tu não quebra. E o cliente vai trazer objeção. Isso eu falo para venda de treinamentos, falo para venda de consultoria também.
Quando a gente vai apresentar uma proposta de planejamento estratégico para a empresa, metodologia, desenvolvimento de liderança, vai ter algumas objeções que aquele empresário, né, vai colocar no teu caminho. E é para isso que é tão importante você ter a prática, já ter passado por várias outras entrevistas e ter levado vários nãos, porque vender é ganhar não. Você busca alguns sims e leva uma série de nãos no caminho. Não tem vendedor que venda 100%, não tem 100% de rendimento, de aproveitamento, mas você vai aprendendo alguns gatilhos, alguns atalhos, e algumas coisas que começam a ficar mais recorrentes, principalmente quando você tem um produto mais específico que você vai vender. Se eu vendo todo dia geladeira, eu sei as principais objeções de quem vai comprar geladeira. E eu sei como quebrar essas objeções e como melhorar o meu produto para atender essas objeções. Então, a mesma coisa, entra muito nesse caminho que a gente falou hoje, de você, primeiro, ter uma expertise, ter uma especialidade. Se você vende tudo, você meio que não vende nada, né? Porque até tem um gatilho muito interessante que é o da múltipla escolha. E quando a gente está, isso é para os librianos também, né? Quando a gente está numa vitrine cheia de livros, eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu vou comprar? Porque assim, você fica totalmente perdido, né? O ser humano ele tem uma tendência a querer evitar o desconforto e tomar várias decisões é um desconforto. Então, se você vai oferecer para o mercado mapeamento de processos, planejamento financeiro, coaching, arruma a sua cozinha, tudo isso, você não tem um produto definido. Até o próprio cliente não sente a segurança em você. Eu falei, meu, ninguém é especialista em tudo. Ninguém é. Você tem uma, duas ou três expertises ali, dependendo do teu tempo de carreira. Mas ninguém é especialista em tanta coisa assim. Então, é mais fácil você colocar no mercado, claro, né? Você fazendo uma pesquisa de mercado se aquele produto é necessário também, né? Se aquele serviço é necessário hoje em dia. Mas eu falo, eu sou especialista em consertar fax, aquelas máquinas de fax. Meu Deus, o teu produto não vai vender nunca, ninguém mais usa fax hoje em dia, pouquíssimas pessoas usam. Mas se você tem uma especialidade, algo que o mercado precisa, por isso que a gente faz pesquisa de mercado antes de colocar os nossos treinamentos no jogo, né? A gente fez a academia de consultores baseado numa objeção. Perdão, agenda cheia baseada numa objeção. Que era um consultor que veio, olha, eu não estou pronto para o método ainda, mas porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque eu não tenho cliente. Então, opa, peraí, temos uma dor. Temos uma objeção que virou uma dor que virou um produto. E atendemos outros consultores que tinham essa mesma dor. Então, você ter uma especialidade como nós temos, que são consultores em formação, ou que estão migrando para a área, ou que já estão na área que precisam se reciclar. Aí, dentro desse nicho, nós temos os consultores que querem ter mais clientes, que precisam de método, querem um método rápido, querem um método mais imersivo, ou querem só uma comunidade. Então, é afunilar. Afunilar, ser especialista, afunilar e ser especialista. Com isso, com o produto definido, aí sim você vai sentar na mesa de negociação com muito mais segurança. Ah, mas como é que eu vendo a minha consultoria? Primeiro, você tem que conhecer o produto que você vende, os benefícios que ele oferece. Vai fazer desconto, não vai fazer desconto? Você tem que saber disso antes de entrar na mesa de negociação. Aí você faz desconto demais, o cara. Porque pode virar gatilho contrário, né? Opa, esse cara fez desconto demais. Não tá certo isso. Então, tem uma margem de negociação, saiba particionar o seu projeto em uma, duas, três, quatro, cinco partes, porque às vezes a gente chega com muita informação e, de novo, voltando àquele momento de ser o agente de transformação, a transformação é desconfortável. Aí você chega querendo aplicar 5 métodos diferentes em 5 áreas diferentes da empresa. Poxa, é difícil. Não, vamos começar então por essa área aqui. Depois vamos para essa. Se você sentir uma segurança, a gente pega o restante do pacote. Então, isso é coisa básica, né? De você vender uma consultoria, de você vender um produto, um serviço. Conhecer o seu produto, conhecer o público, ser especialista naquilo que você vai vender, porque eu acredito muito nessa verdade, né? Se eu me botarem para eu vender hoje, sei lá, controle remoto, eu não vou vender com 100% de segurança. Primeira pergunta que a pessoa fizer, eu falar, tá, só um pouquinho que eu vou. Isso já quebra a conexão. Né? Agora não, eu vendo treinamentos, eu vendo consultoria, é algo que eu tenho experiência. Né? Eu passei por esse primeiro caminho de essas objeções, essa curva, né? E agora eu tenho essa especialidade. E mesmo assim vem desafios, e cada desafio vira uma nova arma que eu uso para a próxima interação. Então,
o que eu diria para vendas em geral, e principalmente para venda na consultoria, é seja especialista, tenha uma área de especialidade, uma ou duas, né? Mas seja especialista em algo, conheça o seu produto, conheça o mercado, que se o mercado precisa ou não desse produto, e coloque ele em jogo. Coloque ele em jogo. Vai testando, testa. Até o nosso lançador, né, fala teste, tem que testar, vai testando, porque vai ter esse momento de não vender muito, aí vai ter altos e baixos. Se você não estiver pronto para isso, aí fica complicado. Você tem que fazer outra coisa, né? Então, para quem está aí vendo o nosso BDR Cash, né, seja no Spotify, no YouTube, é importante que vocês tenham esse conhecimento. Isso a gente passa em alguns cursos nossos também, mas saibam o que vocês estão oferecendo, saibam o que vocês querem oferecer, como vocês querem oferecer, para quem vocês querem oferecer, né, da maneira que vocês querem oferecer, que isso vai dar muito mais segurança para você fazer as suas vendas, né? E não ter medo de oferecer. Eu acho que esse é um ponto importante também, né? Não ter medo de oferecer e não ter medo de compartilhar o conhecimento. Hoje eu vejo que para a pessoa que quer entrar ou que já está nessa carreira de consultoria, compartilhar conhecimento é um ponto fundamental. E muitas pessoas ainda têm medo disso, acham que vão passar a perna delas, ou que, se esse conhecimento é meu, eu tenho que reter. E no mercado de hoje em dia isso não cabe mais. Cada vez mais pessoas estão compartilhando conhecimento. Às vezes pessoas que sabem menos que você, que está ouvindo a gente aqui, estão compartilhando o conhecimento delas. Às vezes você vai olhar um vídeo, vai olhar uma pessoa na internet e falar: nossa, a pessoa está falando abobrinha aí. Eu sei mais que ela. Mas você não compartilha seu conhecimento, então é óbvio que a pessoa vai se destacar mais do que você, né? Então é importante isso. Falando um lumenês aqui, né, Manuel? A gente às vezes fica com motivos egoísticos para não compartilhar o conhecimento. E isso é pior para a gente mesmo, porque é um espaço que precisa ser ocupado e alguém vai ocupar esse espaço. Se não for você, é outra pessoa. E se está dando certo para os outros, também pode dar certo para você, né? Então é importante a gente entender isso, que até para nós mesmos. Muita gente já comentou nas nossas publicações do Instagram: que absurdo, consultor querendo ensinar consultor. Só que se tem alguém que precisa aprender o tempo inteiro, é o tal do consultor, ou da consultora, né? E se a gente tem essa bagagem acadêmica, essa bagagem prática para ensinar outras pessoas, por que que a gente não vai fazer isso? Se o mercado da consultoria tem pessoas mais preparadas, isso não é melhor só para elas, também é bom para a gente, é bom para todo mundo. Fortalece a nossa rede de pessoas que estão próximas da gente, né, e que atuam nesse mercado com pessoas mais preparadas, fortalece o próprio nome, a fama da profissão, né, também fica mais fortalecida. Tem muitos estigmas sobre a profissão de consultor, de consultora, sim, hoje em dia, né? E se a gente contribui para que pessoas sejam mais preparadas, tenham mais conhecimento técnico, tenham mais conhecimento prático, cada vez mais a profissão de consultor também vai ser melhor reconhecida, porque vão ter pessoas ali, profissionais, também melhor capacitados para entregar os seus projetos, né? E hoje eu fico muito feliz e muito satisfeito de saber que a gente já tem retorno de clientes que dizem para a gente, dão esse feedback para a gente, né? De que a gente está contribuindo para isso, de que a gente contribuiu para eles de alguma forma nesse sentido, né? E é muito gratificante saber que a gente também está trazendo essa transformação de algum modo, né? E queria te agradecer para fechar, Manuel, essa conversa aqui, né? Que acho que foi muito bacana. Espero que a gente também contribua com algumas pessoas aí que estão no começo de carreira. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui no YouTube. Se você está ouvindo a gente no Spotify também, segue a gente aí, segue a nossa playlist dos PDRcasts, compartilha com os seus amigos aí, com as pessoas que possam estar nessa fase de começo de consultoria, ou que ainda estão bloqueadas para começar, e que possam ter algum proveito desse nosso vídeo também. Obrigado, Manuel. Pode se despedir do pessoal. Eu que agradeço, faço das minhas as palavras do Diego, ou faço das palavras do Diego as minhas. Siga a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, porque essa questão de compartilhar conhecimento é algo que é a nossa base, assim. A gente não acredita no crescimento isolado, né? A gente já levanta outras pessoas conosco. Então, sigam a gente nas nossas redes, no YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, LinkedIn,
que sempre vai ter algo para vocês que vai acrescentar para a vida de vocês, não só profissional, mas pessoal, como um todo. Esse é o nosso objetivo. Isso aí. Obrigado mais uma vez, Manu. Pessoal, semana que vem tem mais PDCast. Acompanhe aí todas essas redes conforme o Manuel já passou para vocês. Um abraço para todo mundo aí, uma ótima semana ou final de semana, seja lá quando você estiver assistindo esse vídeo.